Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV e na web. Veja os destaques desta edição. Vírus HTLV faz 2 milhões de vítimas no Brasil. Projeto ensina através do esporte e atende 400 crianças da região. Ministério da Saúde pretende combater todas as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. PIB brasileiro sofre a 7ª queda seguida. E veja também. Tem coisas que certamente você não conhece sobre Campos do Jordão, sua ocupação, sua vocação inicial, sua vocação atual. Hoje você vai saber. A Rose Dantas está aqui conosco, ela é a gestora executiva do Convention Bureau de Campos do Jordão e vai passar todas as dicas para você, não só passar momentos felizes na cidade, mas também levar grandes eventos para a Suíça brasileira. Já já aqui no Repórter Setorial. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo. Este é o Repórter Setorial na TV e na web. Nos últimos anos, a população tem enfrentado um inimigo silencioso e pouco conhecido. É grande o número de pessoas infectadas pelo vírus HTLV. Você já ouviu falar dele? É muito parecido com o HIV e possui a mesma forma de contágio. Para se ter uma ideia, o HTLV já fez mais de 2 milhões de vítimas. Apesar de muitas vezes não causar doença nem apresentar sintomas, o vírus 1 HTLV pode ser fatal. Atinge de 10 a 20 milhões de pessoas no mundo. Ataca as células responsáveis pela defesa do corpo, os linfócitos do tipo T, e as multiplica, causando doenças autoimunes, nas quais o organismo ataca a si mesmo, e até a lesão dos sistemas nervoso central e periférico. Em alguns casos, o vírus fica latente de 20 a 40 anos para depois se manifestar. De 1 a 5% dos infectados desenvolvem leucemia e 0,3 a 4% doenças neurológicas. Esse vírus atinge de 10 a 20 milhões de pessoas no mundo. Somente aqui no Brasil são 2 milhões e 500 pessoas infectadas. 95% não sabem. Quem nos dá mais informações é a biomédica Célia Regina. Doutora, esse vírus, ele é da família do HIV? Sim, ele é da família do HIV, ele é um retrovírus, né? É um vírus que tem tropismo por linfócitos, leucócitos humanos. E que doenças ele pode causar ou manifestar? Olha, ele pode causar leucemia, linfoma e também doenças neurológicas. Sendo assim, ele pode ser fatal. As doenças que ele pode causar, por exemplo, uma leucemia, é uma doença grave, né? Então, tem uma gravidade bastante alta e pode até levar a óbito, sim. Ele é conhecido como vírus silencioso. Tem como uma pessoa saber se ela está ou não infectada? Não tem nenhum sintoma, naturalmente, que diz que a pessoa tem a infecção. Para ela poder saber se ela tem infecção, ela precisa fazer exames sorológicos. E como ocorre a sua contaminação? A contaminação ela acontece igual a do HIV, né? Por via sexual, por via vertical, que é a mãe grávida para o bebê, e principalmente no momento da amamentação, e também por compartilhamento de seringas e contato com sangue. Doutora, muito obrigada pelas informações. Obrigada. Falamos então do vírus HTLV, conhecido como vírus silencioso, que atinge somente aqui no Brasil 2 milhões e meio de pessoas e 95% não sabem. Thaís Orlovic, Repórter Setorial. Apesar da crise do desemprego, o número de pessoas com deficiências que conseguiram uma vaga de emprego tem crescido. Pelo menos 400 mil deficientes já atuam no mercado de trabalho. Elisa Aparecida foi diagnosticada com uma deficiência intelectual. Com o auxílio de uma instituição de apoio à pessoa com deficiência, ela ingressou no mercado de trabalho. Mas até conseguir uma oportunidade... Foi bem difícil, demorou bastante.
Assim como Elisa, milhões de deficientes têm a mesma dificuldade, só que com uma fiscalização mais acirrada da aplicação da lei das cotas para deficientes, esse quadro tem mudado de figura. Na contramão das elevadas taxas de desemprego em virtude da crise, o número de pessoas com deficiência no mercado de trabalho cresceu 5,75% em 2015. Os dados são da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, divulgada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. No ano passado, mais de 400 mil deficientes passaram a atuar formalmente no mercado de trabalho. Então a gente vê que existe uma queda de vagas, até pelo nosso cenário de crise, nosso cenário de desemprego. Mas mesmo assim, com essa questão de poucas vagas, ainda existem vagas para pessoa com deficiência, ainda é a grande procura. Elaine é psicóloga de um instituto que faz a intermediação entre empresa e deficiente físico para formalizar uma relação de trabalho. Ela explica que na instituição houve um boom no número de vagas para esses candidatos entre os anos de 2007 e 2012, com a contratação anual de mais de 500 funcionários com deficiência. Para ela, a aplicação e fiscalização da lei de cotas foi o fator crucial para esse aumento. A lei de cotas veio alavancar a questão da pessoa com deficiência, né? Com esse conjunto, né, que veio da lei, do decreto, possibilitou a pessoa com deficiência ser inserida na sociedade, né? A Lei 8.213, criada em julho de 91, obriga empresas a partir de 100 funcionários a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com pessoas deficientes. Através do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Ministério do Trabalho e Emprego tem acesso às informações sobre o quadro de funcionários. Com base na quantidade geral de servidores, o MTE verifica a proporção de trabalhadores com deficiência. No caso da empresa não se enquadrar no número de funcionários deficientes, algumas sanções podem ser aplicadas. E ela recebe um comunicado convidando para prestar esclarecimentos lá no Ministério do Trabalho. Então, muitas empresas elas são convidadas e ela vai ter agora apresentar a razão pelo porquê está acontecendo aquilo. Dependendo da situação, a fiscal ela pode até autuar a empresa ali, né? Isso acontece e tem empresas que só contratam depois de uma fiscalização de fato. Não é o correto, né? Mas infelizmente isso acontece. Para o gerente de recursos humanos, as empresas de grande porte são as que têm maiores condições de fazer essa inclusão. As grandes empresas hoje, elas têm tomado frente dessa questão por fazerem parte ali de manter um impacto ambiental, social e econômico sustentável. Então elas acabam dando um pouco mais de atenção para essa questão da inclusão social. Através do emprego, Elisa percebeu que poderia chegar onde quisesse. Realizou um dos seus maiores sonhos, o de fazer uma faculdade, e agora segue em frente, rumo à sua realização profissional. Eu estou muito feliz, né? Porque até eu consegui o meu sonho de fazer minha faculdade, porque antigamente eu não ia conseguir fazer minha faculdade. Estou feliz, estou realizada. Fique agora com o plantão da redação. Os vereadores de Taubaté irão reduzir o número de assessores nos gabinetes sob a pressão do Ministério Público e do Tribunal de Contas. 19 vagas serão cortadas e as contratações deverão priorizar os concursos públicos conforme um acordo definido entre a Câmara da cidade e a promotoria no último dia 30. O compromisso pretende encerrar uma discussão desde 2010, quando uma reforma administrativa ampliou o número de comissionados na Câmara. Cerca de 1.000 moradores de Ubatuba protestaram na noite de ontem contra o aumento do salário dos vereadores que votaram no último sábado. O aumento é em cerca de R$2.000 nos próprios salários. A manifestação aconteceu por volta das 8 horas da noite, em frente à Câmara, onde estava acontecendo uma sessão extraordinária. Com o tumulto, a sessão foi cancelada. Thaís Orlovic, repórter setorial. Segundo o Diagnóstico Nacional do Esporte, 45,9% da população brasileira é sedentária, o que representa 67 milhões de pessoas em todo o país.
sendo que o índice de sedentarismo das mulheres é maior do que o dos homens, com 50,4%. Dá-se o nome de esporte às atividades físicas realizadas por pessoas que se submetem a regulamentos e participam de competições. A sua prática melhora o convívio social, ajuda a superar depressão e combate a insônia. Para a Organização Mundial da Saúde, OMS, o indivíduo ativo regular é aquele que pratica alguma atividade física ao menos 3 vezes por semana, com duração mínima de 30 minutos. No Brasil, o Diesporte aponta que a população mais jovem é a que mais pratica atividade física. Cada esporte possui suas particularidades, que envolvem as pessoas e as fazem optar por qual praticar. E o futebol lidera o ranking como esporte favorito dos brasileiros, sendo adotado por 76% das pessoas que fazem atividade física. Em seguida aparecem vôlei, 21%, academia, 4%, e finalmente a corrida, 3,8%. Nas faixas entre 15 e 19 anos, os declarados sedentários são 32%. Já na faixa dos 20 a 24 anos, o número sobe para 38%. A partir daí, a taxa de sedentarismo ultrapassa os 40% e vai crescendo continuamente até atingir os 64% dos brasileiros entre 65 e 74 anos de idade. A prática de esportes beneficia tanto o indivíduo quanto a sociedade, pois reduz a probabilidade do aparecimento de doenças, contribui para a construção física e psíquica, além de desenvolver e melhorar tais formações. E é nesse processo que o esporte mostra sua grande contribuição à sociedade. Você sabia que alugar imóvel em alta temporada em condomínios pode ser considerado uma infração da lei? Acompanhe mais detalhes no comentário de hoje. Amigos, dezembro, mês de férias, né? Época de muita alegria, de fazer passeios e muita gente também ganhar dinheiro com o tal do aluguel por temporada. E como não existe na legislação nada que delibere a respeito desse assunto, isso se torna um verdadeiro terror também em alguns condomínios, onde chegam famílias que vão se utilizar dos imóveis alugados, algumas criando algum tipo de problema, não acompanhando as convenções condominiais, desrespeitando os horários. E isso é uma coisa complicada porque realmente não tem um dispositivo certo. A única coisa que a gente pode alegar em matéria de tentar sair desses enredos e dessa situação é tentar mostrar que naquele condomínio, naquele prédio de apartamentos, não há espaço para hotelaria. E isso tem que estar disciplinado na convenção. De modo que as pessoas que se sentem lesadas nesse aspecto, além de procurarem os juizados, podem também alegar junto às municipalidades que aqueles que estão fazendo esse tipo de aluguel estão infringindo, né, a postura municipal de destinação do imóvel. Ali é um imóvel residencial que não pode concorrer com hotéis que pagam impostos e tributos. É por aí a saída que eu sugiro para aqueles que se sentirem prejudicados por uma vizinhança indesejada nesses chamados aluguéis por temporada. Produto Interno Bruto brasileiro sofre a 7ª queda seguida. É o que você vai ver no próximo bloco.